Fufu e Jou, Koibito Mima, capítulo 3. O capítulo começa com Shiori chamando por Jirou em seu quarto dizendo que se sente solitária e pede para dormir com Jirou esta noite. Então Jirou escuta Akari gritando seu nome, mandando ele acordar e se levantar logo. Jirou percebe que estava apenas sonhando com Shiori de novo, então se levanta e avisa que já entendeu, se perguntando por que disso tão tarde da noite. Também diz que está ficando de saco cheio. Akari interrompe seu pensamento puxando sua blusa e pedindo que Jirou fique com ela esta noite. Jirou fica muito surpreso e se pergunta se essa coisa de casado acontece mesmo na vida real. Ele então topa assistir um filme junto com Akari. Akari fica com muito medo e diz ser assustador e que talvez seja melhor dormir. Jirou não vê nada assustador no filme mas concorda com Akari. Akari começa a gritar e Jirou observa a situação. Jirou diz que Akari pode assistir o filme no outro dia, não é necessário assistir tão tarde. Akari diz que os alunos indicaram esse tipo de atividade para ganhar pontos. Jirou pergunta o porquê e Akari responde que não sabe dizer, por isso está tentando. Jirou então pensa sobre se vai mesmo ter que fazer esse tipo de coisa clichê. Akari então agarra ele gritando que está com medo. Jirou fala que ela é uma gatinha muito medrosa. Akari pede para Jirou fazer alguma coisa, para que ela possa esquecer os zumbis do filme. Jirou diz que seu zumbi é muito mais assustador que os do filme, e desliga a TV. Akari pergunta em voz alta por que ele desligou. Jirou então diz que essa estratégia de ver filme de terror é praticamente impossível. Akari pergunta do que ele está falando. Jirou diz para ela pensar direito, que eles não irão ganhar nenhum ponto com isso. Akari grita que não, que eles devem trabalhar juntos, superar o medo e ganhar pontos, e diz que ele definitivamente vai ficar com ela essa noite. Ela se levanta e vai para cima dele perguntando se ele entendeu. Ele diz que sim e pensa no quão perto ela está chegando dele. Akari então pega um pijama e pede para ele vestir. Jirou grita que nem ferrando. Akari pergunta por que não e Jirou responde gritando que não. Akari explica que pijamas combinando dará um ar de casal para eles. Assim eles ganham pontos. Jirou diz que o problema é o desenho do pijama, e diz que não acredita que ela escolheu esses. Akari empurra o pijama contra Jirou e diz que não há nada de errado neles. Jirou se pergunta o que Akari está querendo, e que ela tem estado bastante animada depois da ida com Tendin ao karaokê, e prossegue o pensamento dizendo que ela gastou dinheiro em 2 pijamas toscos, e se pergunta se aconteceu alguma coisa no karaokê. Jirou interrompe seu pensamento dizendo para si mesmo que não importa pois não está interessado nisso. Enquanto isso Akari fica olhando para a cara dele e ele pergunta o que foi. Ela então pede para ele se virar pois ela precisa vestir o pijama. Jirou implora para ela ir se trocar no quarto, mas ela pergunta o porquê. Ele então diz em voz alta que ali tem câmeras de segurança. Akari diz que é um sistema automático, ninguém está vendo. Jirou pergunta se isso é sério, mas ela realmente começa a tirar a blusa na frente dele. Jirou cobre seu rosto e se vira. Em sua mente ele diz que uma menina não faria isso em circunstâncias normais, que o pijama parece uma lingerie, que eles são do sexo oposto e ainda por cima estão agindo como um casal. Mesmo assim Akari age como se estivesse tudo bem. Ele então deduz que se tiver uma ideia errada da situação ela não pode ficar brava. Nesse momento ele diz ainda em pensamento que deve tirar o chapéu para Akari, pois ela fez sem remorso. Ele também se pergunta qual foi a última vez que se sentiu assim, e que talvez o Watanabe não veja ele como um homem. Enquanto Jirou estava se vestindo faltou luz, ele pergunta se o Watanabe está bem. O Watanabe então se joga em cima dele, ele se assusta e se pergunta se isso realmente está acontecendo. Jirou fica muito nervoso e começa a pensar sobre ele estar sem camisa, sobre a pele de Akari ser muito macia e qual parte do corpo dela está tocando ele. Ele está realmente fora de si. O contador apita e Jirou xinga em pensamento deduzindo que o contador deve ser a bateria. Jirou percebe que o Watanabe está tremendo e chama por ela pensando em como ela conseguiu fazer isso mesmo estando tão assustada. Ele então pede desculpas ao Watanabe pois irá ligar a luz. O Watanabe diz em voz alta que é para esperar, para não ligar a luz neste momento. Jirou mesmo assim ligou a lanterna de seu celular e viu que o Watanabe está chorando. O Watanabe chama Jirou de tarado por estar olhando para ela enquanto ela chora. Ela afirma que sim está com medo, não há nada de mal nisso, e chama ele de idiota retardado. Jirou pede que ela tenha calma e diz que não está olhando para o rosto dela. Jirou foi até a porta do seu quarto verificar se a trava funcionaria sem luz, mas percebe que não. Ele diz que terão que esperar a eletricidade voltar para poder ir dormir.
Enquanto isso, Watanabe pergunta se ele já verificou, e pede que ele volte rápido. Jiro olha para Watanabe e vê o quão assustada ela está. Mesmo assim ainda é muito agressiva com ele. Isso o incomoda. Jiro observa que Watanabe está inquieta e que é muito raro ver ela assim. Ele então volta a sentar ao lado dela. Ela então pede que ele diga algo interessante. Jiro então pensa que isso é algum tipo de pegadinha. Akari o chama de nerd e diz que se ele não conseguir falar algo interessante nunca será popular. Jiro chama Akari de vadia no pensamento. Ele então começa a contar uma história sobre um velho poço. Akari diz que lendas são muito toscas, mas logo fica com medo. Jiro prossegue com a história dizendo que havia um rumor sobre esse poço, onde em noites chuvosas, surgia uma mulher com cabelos longos ao lado desse poço que parecia abandonado. Jiro percebe que Akari está de cabeça baixa e quieta e pergunta o que houve. Ele pergunta se ela pretende dar um susto nele. Enquanto isso, ele se chama de virgem otário e que deveria enfiar a lenda no rabo. Jiro pede desculpas pois não sabia que ela iria ficar com tanto medo. Akari diz que se fosse Minami ele seria legal com ela, mas que só tem o Jiro ali. Ela então segura a mão de Jiro e pede para que ele deixe ela confiar nele, e diz que ele está sendo malvado com ela. Jiro sente a mão quente de Akari e começa a suar de nervoso. Então se pergunta o que Akari estaria tramando, já que ele deveria estar ferrado. Jiro agradece por estar tudo escuro. Assim ela não pode ver seu rosto vermelho e suado. Akari então pega uma vela em sua mochila e diz que pegou essa vela com uma amiga, uma vela aromática que não precisa de fogo, e comenta sobre o cheiro ser maravilhoso, mas diz que homens não entendem sobre essas coisas. Akari começa a curtir o momento e relaxar. Jiro então chama por ela e diz que ela é fofa. Porém Akari não chegou a escutar pois dormiu nos braços de Jiro. Jiro se assusta pensando que ela se deitou em cima dele de propósito, mas logo percebe que não, foi só porque ela dormiu. Neste momento ele observa como ela tem uma cara de anjo, ao contrário de sua personalidade. Jiro lembra que já estão há um tempo morando juntos, mas que essa é a primeira vez que ele vê Akari dormindo, e diz que ela estava vagando igual uma doida, e que deveria estar bem cansada. Então vem em sua mente ela falando que quer confiar nele, e então se pergunta o que é confiar em alguém. Logo ele começa a ficar sonolento, deseja bons sonhos ao Watanabe e dorme se perguntando o que é ser um casal. O Watanabe então abre os olhos, chama Jiro de idiota e se pergunta sobre o que ele estava falando. Já no outro dia, os alunos chegam na escola e se deparam com o ranking da prática de casal. Kamo elogia Jiro, dizendo que não esperava que ele fosse capaz de trabalhar junto com uma garota. Também diz que a mãe dele deve se orgulhar disso. Jiro então diz que Kamo também está na mesma. Conseguiu um rank B. Kamo diz que é graças à esposa dele que manja muito. E diz que isso é um verdadeiro toma lá da cá. Porém enquanto está falando sobre a prática de casal percebe que Jiro se desligou e pergunta se ele está ouvindo alguma coisa. Jiro estava prestando atenção em Watanabe que estava na frente deles. Watanabe está triste dizendo que isso não pode estar acontecendo. Jiro estava para colocar a mão no ombro dela quando percebe que houve uma falha inesperada na pontuação. Tenjin e Shiori ganharam um rank E. Se você curtiu a leitura neste formato, se inscreva no canal, dê um trabalho enorme. Assim me anima para fazer todos os volumes.